Antes de seguir com o vídeo, eu tenho uma dica muito importante para você que tem investimentos ou quer investir pela primeira vez. A VMB Invest é a primeira parceira do canal do Leandro Dias e te possibilita melhorar os seus investimentos ou te orientar da melhor maneira para que você invista pela primeira vez. A VMB é credenciada da XP e você pode entrar em contato com eles através desse QR Code que está aparecendo na tela ou através do link na descrição. Não está satisfeito com a sua rentabilidade, quer entender esse mundo de investimentos? Entre em contato com os caras que eles vão te orientar da melhor maneira possível. Eu sou cliente da VMB há mais de um ano e é por isso que eu indico o trabalho dos camaradas que mandam muito bem. Sem compromisso, bate um papo com eles. Tenho certeza que você vai gostar. VMB Invest, parceira do canal do Leandro Dias. Sabe? Então, o sentimento é de vergonha, cara. Vergonha como tricolor. E aqui, que deixe claro, os jogadores do Fluminense hoje foram muito dignos, cara. Mas eles são ruins, eles não têm culpa de serem ruins. O Guga é um lateral fraco, o René é um lateral fraco, o Freitas, coitado, é um zagueiro fraco. O Martinelli é mediano, o Lima é mediano para fraco, o Canobi, Everaldo, coitado. Mas os caras não deixaram de correr um minuto sequer, correram pra cacete. Quase conseguiram o objetivo do Renato, que era buscar um pontinho do Flamengo. O Fluminense joga, o Fluminense é um clube de outro estado, é um clube pequeno, né? De outro estado, ia conseguir um pontinho aqui do Flamengo, o mando era do Flamengo, afinal, né? Mas os caras foram dignos, eles fizeram o que eles conseguem. Poderiam ter se mobilizado um pouquinho mais? Claro que sim. Mas não vou falar de atleta. O Canobi não pediu para chegar lá e pagar 40 milhões de reais nele. O Everaldo estava lá quietinho, ia ser terceiro reserva do Bahia, ganhando 250 mil reais por mês. Ele não pediu, ele ligou, Mário, você pode pagar R$ 500 mil de salário para eu ser titular do Fluminense? Ele não fez isso. O Cano, coitado, que não aguenta mais, ele não pediu, pelo amor de Deus, Renato, renova o meu contrato aí e agora fica fora de um Fla-Flu por opção técnica, segundo informações aí da imprensa, do jornalista aí, do Vitor Lessa, que deu informação. Não vou culpar de atleta, gente. Eu não posso reclamar do cara que é ruim. Ele é ruim. Eu vou fazer o quê? Pô, cara, acerta o chute, ele não sabe. Everaldo, chuta, ele não chuta. Canóbio, precisão aí nessa finalização, ele não tem. Ele era chamado de pé de almofada pela torcida do Atlético Paranaense. Ô Lima, cria chance, ele não é criador. Ele tava lá no Ceará, quietinho. Aí o Fluminense foi lá, Lima, você quer vir jogar no Fluminense? Você vai ser o nosso armador em algum momento, hein? O Freitas, cara, coitado, ele se esforça. Maluco, dá os bicos pro alto. Se esforça pra caramba. Corre, grita, dá carrinho. Mas ele tava lá no Aliança Lima, clube do Peru, jogando de lateral esquerdo. Ele não chegou. Fluminense, pô, você não quer me contratar não, pagando 20 milhões de reais, não? Vocês sabem quem é o culpado. E o próprio Renato, cara. Renato tava jogando futevôlei na praia tranquilão, curtindo os seus milhões que ganhou de maneira lícita no futebol. Renato foi um jogadoraço. Não gosto como treinador, mas teve seus méritos, né, suas conquistas. Estava lá jogando futevôlei. Pediu 1 milhão e 700 mil reais, provavelmente para não fechar. Aí o otário foi lá e pagou. E todo mundo gritou: oba, oba, oba. Ele chegou 30 anos depois do título com gol de barriga. Quem é o culpado? Quem é o culpado por fazer uma coletiva na véspera de um Fla-Flu e dizer que temos que ter gratidão e celebrar a saída do melhor jogador do time para um clube pequeno da Inglaterra? Vocês sabem. E o que nos reserva para 2025, galera? Tá um pouquinho além da metade. Já é ladeira abaixo, né? Sem John Ares. Com John Ares já seria muito difícil. E o que nós vamos esperar de Mário Bittencourt e Paulo Anjone no mercado? Será que eles vão fazer como fizeram na saída do Luiz Henrique, que trouxeram o Marrone? Ou talvez quando doaram o Nino
para o Zenit da Rússia e trouxeram o Antônio Carlos, do Orlando City. Ou quando venderam o Cauã Elias para o Shakhtar Donetsk e contrataram para o lugar dele o Everaldo. O que será que vamos ver nos próximos dias, ou semanas, ou sei lá, meses? A janela fica aberta até setembro, salvo engano. Então, galera, infelizmente é ladeira abaixo. O Renato é um treinador que não tem capacidade de modificar jogos. Eu já falei isso aqui para vocês. Ele pode ter um mérito dele ali no Mundial, armou aqueles 2 jogos, legal. A gente admitiu isso aqui, sem problema. Mas ele é um cara que, claro, tem muita dificuldade. Ele olha para o banco e não vê argumento, mas também é um cara que ganha quase 2 milhões de reais para tentar fazer algo diferente e não faz. O Renato não é o cara que vai com uma substituição dar um nó no treinador adversário. Nunca fez isso. Nunca fez isso. E assim, gente, você vai jogar um Fla-Flu, vai jogar um clássico. Você não tem criatividade no meio. Você não tem atacante que finaliza. Você não tem laterais que apoiam. Como é que você vai ganhar? Fala para mim. Então, eu fiquei muito irritado quando acabou o jogo, muito mesmo. Tive que dar umas voltas aqui, respirar, tomar o meu suquinho de maracujá que tá aqui, ó. Tá vendo isso aqui? Aqui tem 1 litro. Eu tomei 1 litro disso aqui antes. Dizem que é mentira, né? Que maracujá, ele não tem componente nenhum de tranquilizante, mas eu acredito que tem, porque eu relaxei. E eu acho que consegui fazer minimamente aqui uma análise racional do que foi esse Flamengo 1, Fluminense 0. E de novo, cara, se o Flamengo tivesse jogado muito, arrebentado, pressionado, não desse chance pro Fluminense, eu falei, cara, hoje realmente o Flamengo teve um jogo acima da média, é melhor do que a gente, tem mais material humano, jogaram pra cacete. Não deu, gente. Mas era um jogo que você colocasse um pouquinho mais de criatividade, de coragem, você poderia ter vencido, né? O adversário estava numa noite bem ruim. Bem ruim. E para os tricolores que se importam, eu não, que eu tô macaco velho nisso, a gente ainda toma um gol de um cara que, uma semana, 10 dias atrás, foi achincalhado pelo técnico, assim, de forma direta, clara, como eu poucas vezes vi, sendo chamado, entre outras palavras, de um cara sem compromisso, antiprofissional, e aí o cara entra, teve uma chance de fazer um gol, não fez porque chutou mal, e na outra, sozinho, faz um gol, e por tudo que envolve o Pedro, né? Então, cara, é muito complicado, galera. Vocês sabem, o meu conteúdo é basicamente Fluminense, não era a ideia inicial do canal, acabou se tornando, até por respeito a vocês, e é o que eu quero fazer também, afinal das contas, falar do clube, do meu coração, é o que me trouxe até aqui, né? Mas é muito ruim, cara, para mim, nessa posição, sabe? Eu tô com uma audiência alta aqui, tem quase 500 pessoas, já passou, chegou a passar de 500 pessoas online para um canal que tem 8 mil e poucos inscritos, é um número para mim significativo. Mas se esse time começar a perder, vocês vão parar de se interessar pelo Fluminense. E aí eu vou ficar puto, porque o Fluminense está perdendo, o meu canal perde. Hoje a audiência vai ser alta porque tá todo mundo puto, a gente pega aqui e desabafa junto. Mas esse papo de que notícia ruim vende, vai até a página 2, amigo. Se só tem notícia ruim, você não quer ficar pegando o jornal e espremendo para sair sangue, não. Você quer ver coisa boa. Então que o Fluminense, que o Mário Bittencourt tome tendência, peça ajuda, se for o caso, para contratar jogadores melhores. O Fluminense precisa de reforços, galera, para quase todas as posições. Quase todas as posições. Se ele aspira a algo nessa competição, que é a Sul-Americana, que é a única que eu vejo com chance de título. A Sul-Americana tá uma mamatinha, vamos falar a verdade. Time bom mesmo, bom que pode atrapalhar a gente. Se o Fluminense voltar a jogar um futebol minimamente competitivo, é o Atlético Mineiro que está do outro lado e a gente só enfrentaria numa final. Mas do jeito que joga, da forma como o Renato escala e encara os adversários, de verdade. As próprias escolhas do Renato, né, de peças, assim, ele tem condições de fazer esse time jogar melhor, um pouco melhor.
colocar um esquema condizente. Eu faço um desafio aqui para vocês. Qual é o time titular do Fluminense? Coloquem aí. Qual é o time titular do Fluminense? Esse, para mim, é o primeiro equívoco. Você tem que ter um time base, cara. Você tem que ter um time base. Qual é o time base do Fluminense? Tô falando de formação, não. 3-5-2, 4. Tô falando de time. Quem é o titular da lateral esquerda? Uns vão preferir o Fuentes, outros vão preferir o René. Afinal das contas, é tudo muito parecido, né? Qual é o nosso meio-campo hoje? Qual o meio-campo titular do Fluminense? Eu vou citar o Martinelli, titular. Esse nunca sai. Mas quem joga com ele? É o Bernal? É o Nonato? É o Martinelli? É o Hércules? É o Lima? O Ganso, quando voltar, se voltar, vai ter chance? Quem é o centroavante titular do Fluminense? É o Cano? Hoje não foi relacionado por opção técnica. É o Everaldo? Vai ser o John Kennedy, que voltou como solução? Há 5 meses o John Kennedy não servia. 5 meses depois ele passou a servir. E os nossos pontas? Se é que a gente vai voltar a jogar no 4-3-3? É o Soteldo é titular? Hoje não foi. Canóbio fica fora. Qual é o time titular do Fluminense? O Renato tá, sei lá, 3 meses no Fluminense? Qual é o time qual é o nosso time, cara? Eu acho louvável o treinador que tem humildade para algumas vezes ele se adaptar ao adversário. Mas em todos os jogos você vai adaptar o seu adversário em todos os jogos? Então o Fluminense vai estar sempre à mercê do que o adversário vai fazer? E a tua imposição, cara? Então, se o Fluminense vai jogar com o Juventude, com o Mirassol, com o Sport, que já jogou, né? No Maracanã, ele vai jogar de acordo com o Sport? E a gente, no Maracanã, na nossa casa, a gente vai ter que ficar apenas preocupado com o que o adversário. Então, se o adversário vai jogar assim, eu vou jogar assim. E quem é que se preocupa com o Fluminense? Porque esse negócio de, não, você tem que jogar de acordo com o adversário. Sim, algumas vezes. Não sempre, pô. Porque senão você não cria uma identidade. O Renato tem que definir um time. Qual é o time titular do Fluminense? Eu não sei.